Olá, estou aqui de novo para falar mais um pouquinho, da minha história. Hoje eu vou falar de, assim, vamos se dizer assim, de coisas boas, né? Assim, mais ou menos. Assim, eu não tinha ideia mais ou menos de quantos anos eu tinha na época. Mas aí eu comecei a pensar a idade da minha irmã. A minha irmã caçula, né? Ela nasceu, né? E ela tinha mais ou menos, ela já estava perto de completar um ano, por aí assim, mais ou menos, né? Ela tinha uns 9 meses, por aí assim. Então, essa faixa aí, eu ia ter uns 11 anos, perto dos 12, né? Perto dos 12 anos, mais ou menos. Quando me aconteceu esse episódio que eu vou contar hoje. Que é assim, a gente morava, como eu disse para vocês, numa rua, né, que era da prefeitura. As casas lá eram só 8 casas nessa ruazinha. Meu pai, graças a Deus, já tinha conseguido um trabalho em uma firma que estava fazendo os esgotos de Fortaleza e adjacentes, né, como Caucaia, Maracanaú, e ele às vezes passava a semana todinha em Caucaia, trabalhando lá, às vezes em Maracanaú, fazendo esses trabalhos aí, né? E ele já tinha trocado a telha da nossa casa, não era mais de palha, era de telha comum, né? Já estava parecido mais ou menos com uma casa. Não tinha piso, era na terra batida, né? Mas já tinha melhorado aí 50%, né? Quando o padre da paróquia, que era um pouco distante de lá, estava fazendo visita, né, nos locais mais distantes da igreja para convidar para fazer parte dos movimentos da igreja, né? E ele encontrou a nossa família e as minhas duas irmãs que não era batizada, eu que estava sem estudar, o outro meu irmão também ainda fora de sala de aula. E ele foi e se preocupou comigo porque eu já tinha quase 12 anos e não sabia ler nem escrever. Aí então foi a preocupação maior dele, foi me ver nessa situação. Então ele ofereceu para minha mãe uma bolsa de estudo em um convento que ele era diretor, né? Que ele dirigia esse convento. E disse que eu podia ficar lá neste convento, nessa escola, que era um convento de freiras, mas que as freiras ensinavam e lá era um semi-internato. Quer dizer, as crianças não dormiam lá. As crianças passavam o dia, né? Uma turma, e era escola. Tinha a turma da manhã, a turma da tarde, era uma escola. Só que como eu estava muito fora de faixa, então ele disse que eu ia ficar semi-interna. Eu estudava de manhã e à tarde, e à noite eu vinha dormir em casa. E minha mãe pegou e combinou com ele, né? E eu comecei a ir para lá. Lá foi muito bom e ruim ao mesmo tempo. Foi bom porque foi lá onde eu aprendi a ler, onde eu aprendi a escrever, foi lá onde eu realizei o meu sonho. E foi ruim porque eu fui muito maltratada pelos coleguinhas, porque lá era uma escola, nessa época, a escola de freira, era muito rígida e muito caro, né? Não era qualquer pessoa que estudava numa escola dessa. A, as pessoas mais ricas da cidade botavam seus filhos lá. E imagine, na época, eu, pobre, que não tinha nem um sapato para calçar, estudando com os filhos de ricos. E isso para os ricos era um traje. E as crianças eram um espelho dos pais. E eles me maltratavam muito por causa disso, né? E eu não tinha, meus pais, minha mãe não tinha dinheiro para comprar a farda, a minha farda. E eu me lembro que meu primeiro dia de aula lá, eu fui com um vestidinho de chita, vestidinho simples que eu tinha ganhado da minha prima, né? E chinela simples, comum, chinela japonesa, né? E
tudinho assim, me viram como se eu fosse um ser de outro planeta, né? Ave Maria. E a freira foi na frente de todo mundo, chamou os pais e perguntou para os pais quem era que tinha uma fardinha sobrando das filhas que pudesse doar para mim. E uma delas, a mãe de uma delas, comprou uma farda e me deu. Né? Toda a vida que essa menina passava por mim, dizia desse jeito: ela tá com a farda porque minha mãe deu. Ela tá com a roupa minha. Toda a vida que passava por mim, ela fazia questão de dizer isso. E outra mãezinha me deu um sapato. O sapato, ainda me lembro, era um conga vermelho. Ainda me lembro. E eu não, assim, a situação era tão difícil que eu não tinha meia. Eu usava só o sapato, sem a meia. E isso daí também era motivo de ser chacota dos meninos. As meninas, quando era na hora do intervalo, né, que era recreio naquela época, tinha assim, ó, o sítio lá das freiras era muito grande, tinha muita árvore. E elas gostavam de brincar de boneca. E cada uma trazia as caixas de brinquedo de casa para brincar na hora do intervalo ou no horário de recreação que tinha, né? E elas brincavam de casinha, tudo, de bonecas, cada uma mais linda do que a outra. E eu tinha que ficar à distância, porque eles não permitiam, as meninas não permitiam que eu chegasse perto, porque eu ia sujar os brinquedos dela. E quando foi um dia, a irmã, a diretora lá da instituição, viu eu bem distante, olhando de lá, bem distante, para as meninas, porque as meninas tinham marcado lá o local, que eu não podia atravessar aquele local. Eu tinha que ficar depois dali. E eu ficava lá sentadinha, olhando elas brincarem. E a irmã viu isso daí e conversou com elas, que elas tinham que brincar comigo, porque eu era também do jeito dela, eu era criança como elas, que eu só a minha única que eu era pobre, mas que eu era filha de Deus do mesmo jeito delas. Sei que conversou com elas tudo, aí elas disseram: pois tá bom, pois ela vai brincar com a gente. Aí me chamou tudo e disse: você vai ser a empregada, você vai ser a nossa empregada, nós vamos ficar aqui só te mandando você fazer as coisas. Mas eu não me importei não, sabe? Porque o que eu queria era estar no meio delas. O que eu queria era brincar, era sentir o gostinho de estar lá, nem que seja como empregada. Não tinha importância. Empregada também é gente. Aí eu fiquei. Aí quando foi... Outro problema também era quando eu ia aprender. De manhã eu fazia o primeiro ano e à tarde eu fazia alfabetização para me aprender a ler e a escrever. Como eu não conseguia tirar do quadro, porque eu não sabia ler nem escrever, então eu fiz primeiro alfabetização. Aí essa daí eu não tive problema, porque como era só era eu e a irmã. Ela me ensinava sozinha, num birô, numa cadeira separada de todo mundo. Aí eu não tive problema, né? Mas aí quando eu comecei a ler e a escrever, que fui para dentro de uma sala de aula, meu problema começou, porque eu não conseguia ver o que estava escrito na lousa. Eu ia bem para pertinho e quando eu chegava lá, via um A, vinha e escrevia o A. Voltava, via o B, voltava e escrevia o B, porque eu não conseguia ver. Aí as irmãs chamaram meus pais, chamou minha mãe, né? Porque meu pai só vivia viajando, né? Chamou minha mãe e disse para minha mãe que eu tinha problema por causa disso. Minha mãe não pôde ir comigo, quem foi comigo foi minha tia, que marcou a consulta para mim. Eu ainda me lembro, na época, no Instituto dos Cegos, eu não sabia nem onde era. E a minha tia marcou essa consulta e me levou lá, né? E eu fiquei assim, foi a notícia que mais me apavorou. Foi a notícia que o médico disse que eu tinha esse tipo de miopia e que não tinha cura, esse tipo de miopia, e que eu ia cegar,
que eu ia ficar cega, né? E que só não diziam quando, porque ia depender, na época, da minha convivência. Eu não podia levar pancada na cabeça, para não deslocar a retina, porque esse tipo de miopia deixa a retina muito frágil, né? Eu podia, se a miopia demorasse a cegar, mas se eu levasse uma pancada na cabeça, do lado da testa, podia deslocar a retina e eu ficar cega de repente, né? E uma série de questões que na época o médico falou tudo e passou um óculos, e já o óculos já tinha 12 graus. Um óculos pesado de vidro, que foi um sacrifício para mim me acostumar com esse óculos, porque ele era muito pesado, muito difícil. E assim foi o meu primeiro ano lá nesse semi-internato, né? O próximo episódio eu conto mais um pouquinho, porque eu passei 2 anos nesse semi-internato, viu? Muito obrigada.